Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo lutas, essa unidade temática da Educação Física, que é as lutas. Na aula passada, nós fizemos uma diferenciação entre lutas e artes marciais. Aí lá nós entendemos o quê? Que as lutas têm a ver com o combate direto e que as artes marciais, ela advém do deus da guerra, esse nome, Marte. Elas surgiram, então, lá desde a guerra, eram disputas que aconteciam ali em relação ao combate, mas que, além do combate direto, que é a luta, vem enraizada uma série de ensinamentos que são passados ali para o indivíduo que ele aprende uma arte marcial, como respeito, como autoconhecimento, o autocontrole, algumas coisinhas relacionadas a isso que nós conversamos. Hoje nós iremos fazer uma diferenciação aqui entre outras duas expressões que são relacionadas às lutas. Nós iremos fazer a diferença aqui entre modalidades de combate versus a autodefesa. Nós iremos entender aqui e tentar visualizar em algumas perspectivas para que vocês consigam diferenciar essas duas expressões. Então, a aula está organizada dessa forma aqui, ó. Eu vou falar para vocês a origem das lutas, a origem da arte marcial, as lutas e as artes marciais, a unidade temática esportes, conceito de lutas, conceito de arte marcial, aí nós iremos falar da autodefesa ou defesa pessoal, e nós iremos falar, por último, das modalidades de combate e autodefesa. Então, vamos lá. Origem das lutas. As lutas foram originadas nas buscas dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Então, as lutas, elas surgem, assim como a educação física, assim como o atletismo. Na verdade, esses movimentos corporais, eles se confundem, né? Eles se confundem em relação ao seu surgimento, porque esses movimentos corporais, eles aparecem, mas de forma inconsciente. Quando o homem, de alguma forma, ele buscava a sua sobrevivência. Na imagem aí, ó, tá o homem da pré-história com uma lança e um mamute. Nós já vimos até em algumas outras aulas que o homem, que esse ato de lançar tem a ver até com o esporte de hoje da atualidade, que é o atletismo. Então existia ali a luta entre o homem e a caça, por exemplo. Ora, também o homem era a caça de um predador. Então, por questão de sobrevivência, o homem utilizava alguns recursos para a sua defesa, a sua autodefesa, e ora também para combater. Então, assim surgem as lutas. A origem da arte marcial. A origem da expressão arte marcial vem da cultura ocidental. O termo refere-se mais especificamente às habilidades de guerrear e de lutar, ensinadas ao homem por Marte. Quem é Marte? Segundo a mitologia grega, é o deus da guerra, é o deus sanguinário, né? O deus da guerra. Deus greco-romano da guerra. Surge a partir daí o nome marcial. Marcial advém de Marte, deus da guerra. As artes marciais, diferente das lutas, elas eram muito utilizadas nas guerras, em situações de combate.
E elas vêm enraizadas com uma série de ensinamentos, diferentemente da luta, que tem muito a ver ali apenas com o combate direto. Eu até expliquei para vocês que um atleta, quando ele está ali, por exemplo, numa competição, que esse combate em si hoje na atualidade sofreu o processo de esportivização, que é aquela prática que ela é regulamentada, cheia de regras, que óbvio visa às vezes visa na verdade proteger a integridade física de quem está ali lutando. No momento em que ele está numa competição, ele está lutando, mas ele aprendeu as técnicas de uma arte marcial. Então eu disse para vocês que a luta ela está dentro de uma arte marcial, mas no momento do combate ali está acontecendo a luta. As lutas e as artes marciais. As lutas e as artes marciais são formas de combate e, ao mesmo tempo, são desenvolvidas como esportes atualmente. Porém, existem certas diferenças e peculiaridades em cada prática, em que é preciso prestar atenção. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Eu falei para vocês que as lutas e as artes marciais, elas sofreram um processo de esportivização na atualidade. Como eu já falei para vocês em muitas outras aulas, que aquele indivíduo que executava algum gesto motor, algum movimento corporal em determinado período de forma inconsciente, na atualidade, esses movimentos passaram por esse processo de esportivização. Passou-se a disputar. É a essência do ser humano competir, disputar, mostrar quem é mais forte. Então, através dos esportes acontecem essas disputas. Tá aqui, ó. Ambas são formas de combate. Tanto a luta quanto a arte marcial são formas de combate. Essa forma de combate, professor, o que é uma modalidade de combate? A modalidade de combate, ela tem muito a ver quando nós visualizarmos por uma perspectiva relacionada à historicidade, por exemplo. O homem, quando ele aprendeu, apropriou-se dos ensinamentos de alguma arte marcial, por exemplo, na antiguidade, era como um aprendizado para o combate, para o guerrear, como está na história da origem da arte marcial. Por isso eu fiz questão de trazer essa origem, que é para eu fazer essa ligação aqui para vocês. Então, e as lutas? A luta também é um combate. Só que esse combate hoje, na atualidade, ele sofreu essa questão que é da esportivização. E não mais tanto do guerrear. O guerrear antigamente tinha muito a ver do corpo a corpo. Hoje em dia o guerrear tem muito caráter bélico, né? Tem muito caráter, na verdade, de mostrar a sua força de acordo com o seu tamanho dos seus exércitos, da sua tecnologia. Então, uma guerra é evitada muitas das vezes, na atualidade ela é controlada, na atualidade, por o poderio bélico que determinado país tem. Ah, eu não vou, país tal não vai entrar em combate com o país tal, porque o poderio bélico daquela nacionalidade, daquela nação é muito grande. Então evita-se isso. E antigamente não, antigamente o combate ele acontecia territorial, ele acontecia ali no corpo a corpo. Então, tem muito a ver com a questão da historicidade. Aí eu falo para vocês da questão da esportivização na atualidade. Aí, para nós entendermos e aprofundarmos mais um pouquinho esse processo de esportivização, que eu falei para vocês ainda há pouco, eu falo para vocês, eu vou definir esporte como são modalidades que acontecem ali, que existem suas regras, seus regulamentos, suas federações, confederações. Então, isso é um esporte, e acontece ali essas disputas relacionadas a isso. E quando eu falo dos esportes, eles dentro da nossa BNCC, que é a Base Nacional
comum curricular, existem algumas classificações relacionadas aos esportes. São quais? São os esportes de marca. Por exemplo, eu posso dar para vocês o atletismo é um esporte de marca. Vence aquele que correr mais rápido, aquele que saltar o mais distante, aquele que lançar o mais distante. É um esporte de marca, tem a ver com o tempo, com maior distância, maior lançamento. Esporte de precisão, são os esportes de tiro ao alvo. Técnico combinatório, nós podemos citar a ginástica, o nado artístico, de rede, o vôlei, o badminton, o vôlei, badminton, o que mais? Biribol, que são esportes ali que acontecem ali com a divisão de uma rede. Campo e taco, o beisebol, é uma modalidade do campo e taco. Invasão territorial, são aqueles esportes que o indivíduo ele tem que entrar no campo da equipe adversária, o basquete, por exemplo. E os esportes de combate, tá bem aqui, ó, o esporte de combate. Então, existem aquelas regras e está dentro da classificação aqui também da nossa BNCC, os esportes de combate. O que é que ela diz, a nossa BNCC? Reúne modalidades caracterizadas como disputas, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio e contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa. Aí, como exemplo, nós temos o judô, o boxe, esgrima, o taekwondo e etc. Esse termo subjugado aqui ele tem entrado em desuso, tá? Eu coloquei aqui porque eu quis colocar como está o texto lá na BNCC. Aqui eu falo da questão da esportivização. Então, eu mostro para vocês como é que os esportes de combate, hoje a expressão combate, modalidades de combate, tem a ver com a questão da esportivização. Diferentemente de quando foi no seu surgimento, historicamente, as unidades de combate tinham a ver com o guerrear, com o combate lá dos exércitos, tá? Conceito de luta. O conceito de luta envolve muito mais um combate direto. Nela possuímos um ou mais adversários e eles se tornam o alvo do combate. Então, luta tem a ver com o combate direto. Tem a ver com o combate direto. É o que está acontecendo aqui no momento. Ó. Por exemplo, esses dois judocas estão aqui lutando. Está havendo o quê? Um combate direto. Então, o judô é uma modalidade de combate. Certo? Mas também é uma modalidade de autodefesa. Eu posso utilizar as minhas técnicas do aprendizado de judô que eu tenho para me defender, por exemplo. Muito da autodefesa está ligada, na atualidade, ao aprendizado de técnicas para o indivíduo se defender, por exemplo, de uma agressão, de um assalto. A arte marcial ela tem esses ensinamentos. Ela passa os ensinamentos de algumas técnicas, mas para que você tenha controle, você consiga se defender, você consiga se proteger, você consiga de alguma forma imobilizar ali uma pessoa que está lhe agredindo, imobilizar um ataque, controlar um ataque, se defender de um ataque, sem machucar o indivíduo até. E o conceito de arte marcial, percebam que eu coloquei a mesma imagem anterior. Podemos dizer que as artes marciais referem-se à arte da guerra. Elas são compostas por técnicas tanto físicas quanto mentais, tendo o objetivo de fazer seu praticante saber se defender e atacar. Então percebam, aqui eu já não tenho mais aquela expressão combate direto. Tem a ver com o quê? Com se defender e atacar. A arte marcial ela se difere da luta porque entre os aspectos físicos e mentais do indivíduo. E a autodefesa ou defesa pessoal são o quê? As técnicas de defesa pessoal têm origem nas artes marciais tradicionais. Percebam aqui o que eu circulei aqui para vocês. Ó. Tem a ver com as artes marciais tradicionais, a autodefesa. Então está tudo conectado. Depende da perspectiva que você vai enxergar.
A luta está na arte marcial. A arte marcial, ela existe na autodefesa, ela existe nas modalidades de combate. E foram adaptadas por pessoas comuns para que estas pudessem defender-se de imprevistos no cotidiano. Na defesa pessoal, utilizam-se técnicas simples e evitam-se movimentos muito complexos. Então percebam, bem aqui essa expressão, ó, defender-se de imprevistos no cotidiano. Eu não estou dizendo aqui, galera, que você de repente você é detentor de um conhecimento, de alguma arte marcial, de alguma luta, você é praticante, você contém domínio de determinada técnica que você vai reagir a um assalto, por exemplo. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo isso aqui, que você deve se defender, que você deve fazer isso. Mas muito do que é aprendido hoje em relação à autodefesa visa o quê? Os imprevistos do cotidiano. Certo? O indivíduo ele vai praticar. As mulheres, muitas mulheres hoje em dia procuram aprender algumas técnicas de autodefesa para se livrar de alguns homens que são assediadores, que abusam, a questão da importunação sexual, por exemplo. Então as mulheres procuram aprender algumas técnicas para se defenderem. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. A arte marcial. A luta ela está dentro da arte marcial, certo? Nós já entendemos isso, que a luta é o combate em si, é aquele processo de esportivização. E a arte marcial, ela sempre vai estar ali imbricada na luta. Só que as artes marciais, ela vem ali com uma série de outros ensinamentos, além do aprendizado de técnicas. Nós já aprendemos isso. E a autodefesa, ela está tanto dentro da luta quanto da arte marcial. É o que eu venho tentando mostrar para vocês desde o início da aula. Que essas expressões aqui, modalidade de combate versus autodefesa, apesar de estar assim, o tema da nossa aula, elas são coisas que elas estão ali unidas. Elas são iguais, e se nós tivermos determinada perspectiva, determinado olhar, e elas são diferentes se nós procurarmos ter um outro olhar em outra perspectiva. Vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, através de ações de bloqueio, por exemplo, de retenções ou de alavancas, o indivíduo, ele acontece o quê? A sua autodefesa. Ele faz a sua autodefesa. Ele consegue se defender. Através de técnicas de alguma luta, de alguma arte marcial. Então, a autodefesa, ela se divide em dois aspectos, no âmbito civil e no âmbito militar. No âmbito civil, tenta-se dominar o adversário de maneira segura e sem provocar danos excessivos devido à responsabilidade civil da ação defensiva, quando ultrapassa os limites da legítima defesa. Falei para vocês ainda há pouco da questão da importunação sexual, que muitas mulheres sofrem hoje na atualidade, infelizmente. Muito homem babaca aí. Então tá aqui, ó, uma mulher se defendendo, por exemplo, de um assédio. Só que ela tem que se preocupar com a questão de ela não ultrapassar o limite da legítima defesa e acabar ali cometendo um crime. Aqui ela está defendendo a sua integridade física. Ela não pode ultrapassar. Então, os ensinamentos dessas artes marciais, ela envolve até isso. Ela tem a preocupação com a segurança sem provocar danos excessivos, apesar de que existem técnicas e golpes que podem machucar bastante o indivíduo. Mas ali ela vai saber discernir ali o que aplicar no momento. E no âmbito militar, tá aqui, ó. No âmbito militar utilizam-se técnicas com maior poder ofensivo e letal, valendo-se também de armas. Algumas artes, a exemplo do Krav Maga de Israel, são de origem militar, mas se espalharam também para o uso civil. Os militares utilizam muito técnicas de autodefesa, de imobilização, de retenções, de alavanca, para conter ali o indivíduo que às vezes pode estar ali um pouquinho exaltado. Então, para exercer sua profissão, muitos aprendem autodefesa, técnicas de autodefesa. Aí, ó, na história das artes marciais, essa modalidade surgiu como uma modalidade de combate, que eu falei para vocês, mostrei para vocês naquele slide anterior. Modalidade de combate, ó, judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê,
Krav Maga, Muay Thai, boxe, são modalidades de combate? São, mas também são modalidades que podem ser aplicadas à autodefesa, certo? Então, modalidade de combate, ela é diferente de autodefesa se nós formos ver pelo aspecto da historicidade. E elas são iguais se nós formos ver a prática corporal. A modalidade de combate é o mesmo que autodefesa. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho aqui dessa diferenciação. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?